Marcos capítulo 5, verso 21 ao 34. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ou, como tem a melhor tradução, na orla das suas vestes. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E você diz amém. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por esta noite. Abençoe e nos fale conosco. Unja, Senhor, os meus lábios, unja, Senhor, os ouvidos dos teus filhos, para que aqueles que têm ouvido, aqueles que têm, Senhor, o sentido espiritual ativo, possam ouvir e entender o que o teu Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esta é a palavra que há de ser pregada, viva e eficaz, palavra que há de se transformar, se materializar, palavra que há de se fazer carne, palavra que ainda esta semana gerará resultado na sua vida. E é por isso que eu já agradeço o teu nome, Senhor, porque o Senhor fará algo surpreendente através deste momento. Em nome de Jesus, abençoe todos, e você que pode, diga amém. Tome o seu assento. É uma frase que eu quero que você guarde, porque é exatamente o meu tema. Diga para alguém que está do seu lado: sua fé precisa ser testada. E eu quero que você sempre guarde com você essa frase: a fé que não é testada não pode ser confiada. Fé que não foi testada não pode ser confiada. Deus não pode confiar em você algo se Ele não te testou. A sua fé vai dizer: eu estou pronto, eu mereço, eu preciso, eu sou digno. A questão é, Deus há de testar a sua fé para saber se de fato você pode receber, porque há uma diferença entre dizer que pode receber e de fato estar pronto para receber. Só uma breve pincelada aqui, para que você não perca pelo menos algumas coisas importantes que eu falei de manhã. A grande beleza desse texto não é o início, nem o fim, é o meio. A maioria dos que pregam vão falar ou do início ou do fim. Ou vão falar da mulher do fluxo de sangue, ou vão falar da cura da filha de Jairo, ou da ressurreição, melhor dizendo. Mas na verdade é o meio. É o meio que traz revelação para o momento. Claro, há revelação nas duas pontas, mas o meio é muito mais poderoso. Assim como a vida. Tudo que acontece no meio é o importante. A gente fica tão focado em chegar na promessa, em chegar no destino, que na verdade são as coisas que nos levam para lá que realmente importam. É o processo que vale a pena, porque Deus não está tão interessado em nos pôr lá, mas em nos preparar para nos pôr lá, porque não importa tanto chegar, o que importa é como você chega. Não importa tanto você estar, o que importa é como você está. Porque se você não chegar corretamente, seu tempo de duração lá será muito pouco. Então a questão não é o quanto que Deus
vai demorar para entregar o que você precisa, mas o quanto que você tem aprendido durante o processo da espera, para que uma vez que ele entregue, você cuide corretamente. Eu acho lindo que quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele dá a seguinte ordem: alimentem ela. Quanta gente que Deus faz um milagre e você não alimenta ele. Existe uma parte sua que Deus não vai fazer: alimentar o que Deus deu vida. Isso aqui já era uma mensagem por si só. Eu podia parar aqui agora, porque do que adianta Deus dar vida, Deus consertar o que estava dando errado, se depois de tudo que Ele fizer você não vai alimentar? É o problema da libertação. Deus liberta você do que te prende. É você quem se mantém liberto. Deus não tem nenhuma obrigação de te manter liberto. É você quem se mantém liberto. Deus, Ele quebra a maldição. É você quem corrige o curso. Vou repetir. Deus quebra a maldição. É você quem corrige o curso. Se você tem uma tendência a ter câncer, se você tem uma tendência a ter diabetes por conta da tua família, e aí Deus te cura e impede você de ter isso, maravilha. Agora, de nada adianta Ele ter feito algo por você e você continuar comendo errado, vivendo errado, tendo hábitos errados. Então a gente tem um hábito de ter Deus fazendo coisas hoje e a gente desfazendo o que Ele fez amanhã, e a gente amanhã pedindo para Ele refazer o que fez, ressuscitar o que Ele acabou de ressuscitar, porque a gente não alimentou o que deveria ter alimentado. Ele ressuscitou a filha de Jairo e Ele falou: agora dê de comer para ela, faça a tua parte. Eu fiz a minha, agora se vira. Te libertei, mude teus hábitos. Te arranquei da desgraça, saia do meio dos desgraçados. Ok. Te arranquei do boteco, saia do meio dos ímpios. Corte os hábitos, cancele o WhatsApp, bloqueie o telefone. De nada adianta eu quebrar a maldição e você não mudar o curso. Deus quebra a maldição, é você quem muda o curso. Isso aqui, meu irmão, é para você dar glória a Deus. De nada adianta Ele quebrar a maldição e você continuar na mesma desgraça. Então, a gente tem esse hábito de Deus faz algo hoje e a gente não alimenta o que Ele fez. E há uma participação no nosso milagre que é totalmente nossa, exclusiva nossa. Essa mulher, ela tem uma participação importante, a mulher do fluxo de sangue. Porque ela reconhece que ela tem uma participação no milagre. E Jesus vai até a casa de Jairo. Jairo é o chefe da sinagoga e Jesus pede, Jairo pede que ele vá e cure a sua filha. É interessante, irmão. A mulher do fluxo de sangue, por que eu li esse texto? O que eu quero falar é de duas coisas. A primeira coisa eu falei de manhã, que é a questão da orla. Vou dar uma pincelada daqui a pouco para quem não estava. Mas, sabe, a questão é que esse texto declara de uma forma bem objetiva. Ela veio até Jesus quando ela terminou de gastar tudo que tinha, quando não tinha mais chance, quando não tinha mais hipótese. A última esperança dela foi Jesus. A última tentativa dela foi Jesus. Jairo foi diferente. A primeira tentativa foi Jesus. A primeira oportunidade foi ir até Jesus. É complicado porque o que você vê de pessoas que, depois de tanto tempo andando com Deus, não entenderam que Deus não é a última chance, Deus tem que ser a primeira chance. Deus não pode ser a última oportunidade, Deus tem que ser a primeira oportunidade. Deus não pode ser a última fonte de socorro, Deus tem que ser a primeira fonte de socorro. Ela vem por último até Jesus. Tudo bem que ela não ouviu, não havia sabido, não havia tido conhecimento que Ele existia antes. Ela não sabia do que estava acontecendo. Graças a Deus que ela soube, mas vamos pensar de outro lado. E o tanto de gente que sabe, o tanto de gente que conhece. Irmão, o tanto de pessoa que sabe que tem coisa que é só Deus que pode, irmão, e ainda assim você insiste em tentar fazer do teu jeito. Tem uma hora que você tem que amadurecer e entender que tem coisa que é só Jesus na causa. Então não adianta tentar se enfiar na causa. Joga para Deus que é mais fácil Deus fazer do jeito dele do que você do teu. Então ela vem até Jesus em última instância, Jairo vem até Jesus em primeira instância. Duas mulheres precisando de um milagre. Há uma correlação bela entre as duas. Uma é uma menina de 12 anos morrendo, a outra é uma mulher que há 12 anos está doente e está morrendo. Quando a menina nasceu, o problema da mulher começou. Jesus cura uma menina que nasceu há 12 anos, cura uma mulher que começou a ter um problema há 12 anos.
Ele faz algo ontem, ele faz algo hoje, provando que ele será o mesmo eternamente. Ele cura aquilo que começou, aquilo que tinha começado, aquilo que piorou lá atrás, aquilo que começou a piorar agora, só para que ninguém tivesse dúvida de que se ele resolveu o problema que começou há 12 anos, se ele resolveu o problema que começou 12 anos depois, ele é poderoso para resolver amanhã o que acontecer, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Eu não tenho lugar de te dar um glória mais alto, mas tudo bem, vamos lá, vou ter paciência com você. Então Jesus vem, ele com calma, ele decide seguir o pedido de Jairo, ele vai até a casa. No meio do trajeto, essa mulher aparece e ela faz tudo aquilo que a gente sabe, ela toca em Jesus, e aí Jesus para no meio do caminho, atrasa o percurso, no que atrasa, a filha de Jairo morre, e é exatamente algumas coisas que aconteceram aqui. E uma das coisas que eu falei na parte da manhã é exatamente o fato de que o que é interessante é que você vê dois toques nesse texto, dois toques diferentes. Você vê Jesus tocando e alguém sendo tocado. O primeiro toque que você vê no texto não é a mulher tocando a orla, é a mulher ouvindo dizer que Jesus estava curando. Porque fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então o primeiro toque que você vê não é um toque físico, é um toque espiritual. Às vezes Deus não vai te tocar fisicamente igual ele tocou o outro. Todo mundo quer um toque, todo mundo precisa de um toque. Nem sempre o toque vem do mesmo jeito. Uns ele toca com a mão, outros com a palavra. A questão é o que você faz quando ele não te toca como você esperava que ele iria te tocar. Porque o primeiro toque que muitas vezes você vai receber é o ouvir. É o ouvir que ele pode. É o ouvir que ele tem como. É o ouvir que ele deseja mudar. E a gente nem sempre se satisfaz com isso. Há um teste que Deus faz para saber se de fato você acreditou no que ouviu. Há uma fase no qual Deus te põe numa situação onde você precisa de uma mudança, precisa de um toque, mas Ele não faz com você o que Ele fez com a filha de Jairo. Ele não vai até você. Ele espera você ir até Ele. A ideia de que Deus sempre vem até você é um princípio que vai se repetir na maior parte das vezes, porque foi a primeira coisa que Deus fez quando Ele te viu. Você diz que encontrou Jesus. Irmão, ele não estava perdido. Quem estava perdido era você. Foi ele que encontrou você. Não foi Adão que veio para Deus. Foi Deus quem veio até o homem. Mas há uma parte no relacionamento com Deus onde Deus para de te buscar e Ele deseja ser buscado. Ele para de alcançar e Ele deseja ser alcançado. Tem gente, irmão, de braço cruzado, esperando Deus vir, e Deus está falando, mas eu quero que você venha. Tem gente que está igual o Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com uma estrutura, sabe? Maravilha, mas ele só entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu chamou a atenção, subiu na árvore. Ele não estava passando no caminho de Zaqueu, ele não estava nem aí para Zaqueu. Às vezes Deus vai parecer, meu irmão, que Ele não está nem aí para você. Vai parecer que Ele está abençoando todo mundo, fulano, beltrano, ciclano, beltrano, e você, Ele não está nem aí, Ele não está nem colocando você na agenda de amanhã, Ele nem projetou, parece, não estou falando que é, parece, porque você vai ver Ele de costas, veja, Jesus está de costas, a mulher está atrás dele, a maioria dos milagres que Jesus fez, Ele estava de frente para a pessoa, Ele estava de frente para os 10 leprosos, Ele estava de frente para a mulher sirofenícia. Tudo bem que a mulher sirofenícia veio por detrás, mas uma hora Ele parou e Ele virou. Nesse caso, em nenhum momento Ele virou até Ele ser tocado. E tem hora que parece, meu irmão, que Deus não vai fazer nada. Ele está de costas, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está atendendo. E é um teste que Deus faz, porque fé que não foi testada não pode ser confiada. Dependendo do tamanho do milagre que você quiser, eu vou testar você para saber o quão forte, o quão confiante você é, o quão crente você é na minha palavra, para fazer o que for preciso, para ter o que você quer. Porque se de fato você é meu filho, então você tem que se parecer como eu. Eu fiz o que foi preciso para poder te ter. O que você é capaz de fazer para me ter?
É capaz de vir mesmo no dia de chuva, mesmo vencendo frio, mesmo doente, mesmo mal, mesmo sem ter como poder vir com todas as forças, desfrutar, consegue vir. Então há uma parte no qual Deus espera que você venha, Ele não virá. Ele não virá. E vai parecer que Ele não quer fazer nada, mas é só um teste. É só um teste porque a fé que não é testada não pode ser confiada. E ela vem e ela toca na orla das vestes. Ela não toca nele, ela toca naquilo que está tocando nele. Ela não toca nele, ela toca naquilo que está tocando nele. Ela não se conecta a ele, ela se conecta naquilo que está conectado a ele. É o que eu falei de manhã, o que tem de gente aqui que precisa compreender. A guerra que acontece na tua vida, tão complicada, é exatamente porque você é uma orla. Você é a pessoa que está conectada em Deus, enquanto outros não estão. E algumas pessoas, estando conectadas em você, vão receber de Deus aquilo que elas poderiam receber se estivessem ligadas nele, mas não podem receber porque não estão ligadas nele, elas não estão enxertadas na videira, mas você está. Então, porque você está na brecha, Deus ainda é um Deus que abençoa pessoas que estão na brecha. Meu irmão, quem construiu a arca foi Noé, quem Deus quis salvar foi Noé, mas quem acabou sendo salvo foi a família inteira. Tem coisas que Deus vai fazer por você e por outras pessoas, simplesmente porque você está conectado na orla, você está conectado em alguém que está conectado em Deus, você está ligado em alguém que está ligado em Deus. Ou eu estou mentindo, que tem gente que não merece, meu irmão, não merece o pão que come, não merece o prato que come. A pessoa é preguiçosa, sem vergonha, só vive amaldiçoando, mas ainda assim você vê sendo abençoada. Por quê? Porque de alguma forma, você estando na vida dela, ela é abençoada quando você é abençoado, porque o seu cálice se transborda. Então qual que é a guerra de Satanás? É fazer você se afastar de algumas pessoas, sair de alguns lugares. Eu vou falar aqui, irmão, o negócio do diabo é fazer você sair do lugar onde você vai receber o poder para poder chegar onde tem que chegar. Aí ele afasta você disso, porque ele sabe, se eu conseguir desconectar você da orla, eu impeço você de viver a mudança. Você tem que tomar cuidado, irmão, porque o diabo ele não brinca, ele quer desconectar você da orla. Todo tipo de circunstância que ele puder usar, conflito, murmuração, diz que me diz, dodóizinho, cara feia, tudo que ele puder usar para te arrancar, te afastar de quem é bênção para você, ele vai usar. E é por isso que a batalha é tão dolorosa, porque o diabo sabe, você é a orla. Irmão, diz aí para alguém que está do teu lado, só para me ver se você crê nisso, você é a orla. Quem está conectado em você, meu irmão, inevitavelmente vai receber algo de Deus. Desculpa, de boa, eu não consigo pregar, meu irmão, com você não entendendo o que Deus está falando. Eu estou falando para alguém que sabe, eu sou abençoado, eu sou ungido, eu tenho poder, eu tenho glória de Deus. E quem me tem aquilo que eu tenho. Quando eu entro num lugar, vida entra. Quando eu entro num lugar, luz entra. Quando eu entro num lugar, eu não posso ficar com esse bando de gente que é tão humilde a ponto de ser falso, a ponto de ser mesquinho e não compreendeu tanto que Deus pôs em você. Você tem que chegar num ponto da tua vida que você vai reconhecer, peraí, Deus me fez uma orla, eu posso ter pó, mas eu tenho poder. Oh, meu Deus da glória. Eu posso ter pó, mas eu tenho. Por isso tem gente que tem raiva de você, porque eles não entendem. Como é que você pode. O que é a orla? A orla é a barra das vestes. Tem gente que tem raiva de você e de mim por conta disso. Eles não entendem. Como é que você pode ter pó e ter poder? Oh, meu Deus da glória. Como é que você pode ter pó? Porque para algumas pessoas, ou você é uma coisa, ou você não é nada. Você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para você ser santo e ainda assim vir e volta a errar. Eles não compreendem que dá para você ser um vaso de barro, você ser falho e ainda assim a unção que sai é perfeita. Por que tem gente que tem raiva de mim, de você? Porque eles não conseguem entender como é que você pode ter pó, ter tanta coisa errada e ainda assim ter poder. Não dá para explicar, irmão, a não ser dizendo para você que Ele é o Deus que o salmista disse: quem é um Deus como o nosso Deus? Que Deus há como o nosso Deus? Que Ele pega o pobre, Ele pega o pó e Ele faz do pó se assentar com os príncipes. Ele é o Deus que pega um homem, Ele faz de um homem que é um enganador príncipe. Ele faz de Jacó Israel. Ele faz da sua pior pessoa aquilo que Ele vai usar para poder mudar uma grande coisa. Deus sabe como pegar o pó e abençoar o pó. Deus sabe como usar o pó.
Deus sabe como arrancar o melhor de dentro do pior. E tem gente que não aceita isso. Como é que pode um pó ser usado? Bom, me diga você. Tem gente que fala, se você fosse crente mesmo, você não estaria desse jeito fazendo isso. Olha, irmão, todo mundo tem um pouco de pó na vida, em algum lugar. Em algum lugar tem algo em você, alguma sujeira, que aparentemente te descredencia para ser usado por Deus. Mas é no poder? Não, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Não é quando você sente que pode, que ele te usa. É exatamente quando você sente que não pode, que ele te usa. Não é quando você acha que tem tudo que ele te usa. É quando você sabe, eu não tenho tudo, mas se eu estou conectado em quem tem tudo, eu vou poder fazer alguma coisa. Me ajude, irmão, a pregar. Acha 3 pessoas e diga, você é a orla, irmão. Nunca se esqueça que você é a orla. Nunca se esqueça, você é aquela parte baixa que alguém fala, não tem como dar certo, não tem como usar, mas de alguma forma há poder fluindo através de você. Você está conectado com... E é interessante porque é aquilo que eu falei de manhã, mas deixa eu avançar rapidinho, vamos lá. Quando eu nunca tocaria na orla, eu nunca tocaria. Porque para que eu vou tocar numa coisa que tem pó? Eu tenho uma alergia a pó. Pó me irrita. Pó me irrita, mas Deus vai testar a sua fé. E Ele não vai tirar algumas pessoas que te irritam. Porque Ele quer saber o seguinte: você consegue ter fé? Porque fé é atitude, fé não é desejo. Lembre, fé é atitude. Esperança é um desejo. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperança é uma coisa, querer ter é uma coisa, fé é a ação que você tem para querer ter. Então sempre quando você ouvir falar sobre fé, você tem que entender que a Bíblia está falando de ação, atitude, o que você é capaz de fazer para ter o que quer. O que você é capaz de fazer? Então Deus às vezes, para testar a sua fé, Ele vai deixar gente que te incomoda, que te irrita na tua vida. Gente que é como uma orla, tem pó, tem poeira, irrita, te dá nos nervos, mas tem o poder que você precisa para viver o que precisa viver. É alguém que tem os contatos que você precisa. É alguém que tem o conhecimento que você precisa. É alguém que tem a influência que você precisa. É alguém que tem o dinheiro que você precisa. É alguém que tem a provisão que você precisa. Deus nunca te daria uma visão se Ele não tivesse uma provisão. Para toda visão, Deus tem uma provisão. Eu já falei isso com você. A questão é que Deus tem a provisão em lugares que muitas vezes te irritam, te dá nos nervos. Eu preciso que você entenda isso. Não adianta você orar para Deus afastar a orla, para Deus arrancar quem te incomoda, quem te dá nos nervos, sendo que Deus está testando a tua fé para saber até o quanto você é capaz de ser humilde, de ser forte para fazer o que for. Porque, vamos lá, você está num negócio de ser meu filho, ok? Uma vez que você é meu filho, você tem que se parecer comigo. Cristianismo não é religião, cristianismo é um estilo de vida. Que estilo de vida? Um estilo de vida no qual a cada dia que passa você vai se parecer mais ainda com seu pai. Você vai andar igual ao seu pai, falar igual ao seu pai, pensar igual ao seu pai, agir igual ao seu pai. Teu pai tem uma coisa, ele faz o que for preciso para ter o que ele quer. Ele fez o que for preciso para ter você, para ter eu. E vamos falar a verdade, ele faz o que for preciso para chamar a tua atenção e trazer você para ele. Se for preciso, ele arranca o teu carro, ele faz queimar toda a luz da tua casa, ele faz você perder o emprego só para te fazer entender que ele tem algo maior para você. Então, o teu pai que é capaz de fazer o que for preciso para ter o que você precisa, aliás, o teu pai que é capaz de fazer o que for preciso para ter você, muitas vezes vai fazer o teste no qual ele vai esperar que você faça o que for preciso para ter o que você quer. E às vezes para ter o que você quer, você vai ter que fazer coisas que não gostaria, que incomoda. Se ele teve que se esvaziar da sua glória e descer aqui embaixo e se misturar com pó, às vezes você vai ter que acalmar os teus nervos, esticar o pavio e lidar com gente que incomoda, mas tem poder. Gente que irrita, mas tem poder. Gente que dá nos nervos, gente chata, vamos falar a verdade, gente chata, mas que tem poder. Gente que não te dá prazer, mas vai te trazer progresso. Nem todo mundo que te traz progresso vai te trazer prazer. Vou repetir, nem todo mundo que te traz progresso vai te trazer prazer. Aí você está orando para Deus arrancar alguém que te irrita, que te dá nos nervos. Ele está falando, estou testando a sua fé. Se você se parece comigo, o quão forte você é, o quão corajoso você é, o quão valente você é, o quanto você é capaz de fazer para ter o que quer.
Porque para mim ter você, eu fiz o que precisava, eu gastei tudo. Irmão, presta atenção, Deus, Ele usa um termo econômico para falar o que Ele gastou. Ele usa redenção. Redenção é um termo econômico. É você comprar o escravo e dar liberdade. Quer dizer que Ele fez negócios. Quer dizer que o que Ele fez na cruz? Ele fez negócios. Ele deu sangue e comprou você. Ele gastou tudo que foi preciso. Ele não poupou. Ele pegou toda a economia celestial e Ele enfiou, torrou em cima do cão para comprar você. Nesse processo de ser cristão, por que tem milagres e bênçãos que Deus não traz, igual Ele fez com a filha de Jairo, e Ele mesmo foi? Por que Ele mesmo não está vindo? Por que Ele não está pondo a mão? Por que Ele está esperando eu ir? Porque Ele quer saber até quanto você transformou o teu jeito de ser e de pensar, a ponto de se parecer comigo, e fazer o que for preciso, para ter o que quer. Precisa jejuar? Jejue. Precisa orar mais? Ore. Vim uma vez na semana, não está resolvendo? Vem duas. Fazer uma coisa só não está dando certo? Faz duas. Trabalhar de uma só forma não está dando certo? Faz duas, faz três. Eu não posso abençoar grandemente pessoas que agem de forma pequena. Maior a bênção, maior a fé. Vamos melhorar? Maior a bênção, maior a ação. Maior a bênção, maior a violência. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus tomado por violência. O que tem de gente que está aí de braços cruzados esperando, Deus, cadê o Senhor que até agora não veio? E você está igual a filha de Jairo, morrendo, numa situação que Deus não está vindo para a tua direção. Pelo contrário, Ele está passando, Ele está te dando a oportunidade. E se você se esforçar e entrar no caminho dele, e for até ele, e tiver no culto certo, e tiver na igreja certa, e tiver no trabalho certo, e tiver do lado das pessoas certas, se você fizer o que for necessário, você vai ter aquilo que precisa. A questão é, até o quanto você consegue entender que não é o diabo, é apenas um teste de Deus, porque, meu Deus da glória, o justo viverá pela fé. Tudo que você vai receber depende de fé. Eu te abençoo baseado na sua fé. Você vive a fé que você vive a vida que a sua fé merece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o justo vive pela fé, se Deus te abençoa de acordo com a sua fé, se Deus te recompensa de acordo com a sua ação, oh meu Deus da glória, não é sentimento, é ação. Se Deus te recompensa de acordo com a tua atitude, maior a bênção, maior atitude, maior o teste. Está morrendo, quem não quer viver? Não é uma pequena bênção, é uma grande bênção. Eu só queria que você pensasse nisso, porque essa é a minha palavra. O que você é capaz de fazer para ter o que deseja, o que precisa? Porque no processo de receber o que quer, Deus vai quebrar o teu orgulho e vai falar, você vai fazer coisas que nunca diria em outras épocas que faria. Você vai tocar em lugares. Eu não estou falando de coisas erradas, eu estou falando de coisas que te incomodam. Você vai se envolver com pessoas. Você vai aprender a ter paciência quando você é muito estressadinho. Você vai aprender a entrar e dominar a tua carne e não chorar e ficar do lado da pessoa que está te enfrentando, mas entendendo, há algo dentro dela que eu preciso. Então, eu vou me relacionar com a orla. Tem pó, mas tem poder. Irmão, me ajuda aí a pregar até alguém entender isso aqui. Cutuca alguém e diga, tem pó, mas tem poder. Diga aí de novo, porque alguém tem que compreender o que o diabo não quer que você entenda. Ele quer que você veja o pó, mas Deus quer que você veja o poder. Tem pessoa que você sabe, olha onde você começou, olha quem você era. Aparentemente Deus não poderia fazer nada na tua vida através de você, mas existe algo que Deus faz, que é pegar o pó e colocar o pó assentado com os príncipes, porque Ele gosta de trabalhar com aquilo que tem pó. Eu sei, irmão, que tem gente que não gosta de assumir que a tua vida é uma vida complicada, mas eu vou falar por mim mesmo. Minha vida, ela é complicada, meu irmão. Eu sou um vaso, mas pensa num vaso de barro.
Mas quando eu vejo a unção saindo do vaso de barro, eu não tenho como não levantar as mãos e adorar e fazer barulho, porque eu sei, não foi por força nem por carne, mas pelo Espírito. Eu sou pó, mas Deus está fazendo sair poder desse pó. E a Deus seja toda honra, a Deus toda glória. Qualquer um daria glória a Deus quando a gente falasse receba. Agora ninguém dá glória a Deus quando é para você ser sincero e assumir que, irmão, se fosse para Deus te abençoar na lógica, você nunca estaria onde está. Mas como Deus gosta de pegar as coisas que não são e transformar aquelas que não são em alguma coisa e usar as que não são para confundir as que são, Ele pegou exatamente você lá no boteco, lá no ponto de droga, lá na prostituição, lá no cigarro, lá atrás do trio elétrico, lá, meu Deus, tá... Aí Ele pega o pó e Ele fala: vou usar o pó. A Bíblia diz: quem recebe o enviado, recebe quem o enviou. Quer dizer que quando alguém recebe você, a pessoa recebe Deus. Muita luta que você enfrenta não tem nada a ver com você, tem a ver com o que as pessoas vão receber de você. Lembre isso, a luta é maior do que você pensa. A luta é maior do que você pensa. Você acha mesmo que o diabo está lutando para você não ter esse emprego? Não é o emprego que ele não quer que você tenha. Ele não quer que você esteja lá. Ah, você não entendeu. Irmão, dinheiro Deus manda assim você tem emprego. Se Deus precisar, Ele manda um pix na tua conta. Ele faz cair dinheiro na porta da tua casa. Você acha mesmo que o diabo não quer que você tenha um emprego? Ele não quer que você esteja onde as pessoas que precisam de um toque estão. Porque Ele sabe, uma vez que a orla está conectada na pessoa certa, não tem como o diabo segurar. Olha para alguém que está do teu lado e diga: irmão, se você me tiver, você vai ter algo de Deus, irmão. Pode pensar que é orgulho, pense o que você quiser. Você pode não gostar de mim, pode não gostar do jeito que eu prego, mas assuma a verdade. Esse pó aqui libera poder, essa orla aqui libera poder. E queira você ou não, tem algo que Deus tem na tua vida para fazer, que vai fazer através de mim. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema com a minha própria pregação. Porque eu já te falei, verdade só é verdade se estiver no equilíbrio. Toda verdade levada ao extremo é heresia. Uma verdade tem que ter equilíbrio. É verdade, a bênção vem de Deus. Nós somos quem entrega, mas é outra verdade. Se você não tiver, meu irmão, no lugar certo, na pessoa certa, você vai perder muita bênção. Não pense que você precisa de Deus só, no sentido de que Deus vai usar qualquer um. Deus pode usar qualquer um, mas Deus não vai usar qualquer um. Vou repetir, Deus pode usar qualquer um, Deus não vai usar qualquer um. Deus vai usar, eu vou dizer de novo, Deus vai usar pessoas que são orla das vestes, barra, a parte que encosta no chão, que te dá nos nervos, e você tem que ser muito bobo espiritualmente, de fugir disso e falar: eu não vou me envolver, eu não vou ficar perto. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, meu irmão, vamos falar a verdade. Quando a gente fala de ser algo que incomoda, mas tem poder, é só você olhar para nossa igreja. Irmão, é o seguinte, você pode falar o que você quiser, mas você sempre vai ter aquela pessoa que, não, eu não gosto, é muito barulho, grita muito, acaba tarde, me incomoda. Mas quando o inferno se levanta e o pau come atrás de você, irmão, e o diabo está vindo com tudo em cima de você, aí você vem para a orla para resolver o problema, porque você sabe, eles têm uma conexão com Deus que eu não tenho. Por que eu estou te dizendo isso? Olha para alguém que está do seu lado e diga: se prepare, porque gente que te rejeitou, gente que não gostava de estar do teu lado, gente que te olhava torto, vai ser a mesma pessoa que está voltando agora, e ela vai precisar receber algo de você. O diabo tem deixado você trancado numa situação no qual você diz: eu não vou ajudar, quem não me queria agora não vai me encontrar mais. Deus está falando: muda o que você falou, eu te chamei para ser uma orla, está ligado em mim, cheio de pó, mas vai liberar poder. E alguém que disse: eu não vou te aceitar, não quero você, se prepara, eu sei fazer as coisas mudarem de tal forma, que alguém que disse que nunca precisaria de você, virá até você dizendo: ora por mim, me abençoe, me aconselhe, me ajude, eu estou falando, irmão, até você dar um glória mais alto, que Deus está para mudar a posição das coisas. Irmão, você não vai ouvir essa mensagem aqui desse jeito de novo, Deus me livre e guarde.
Você tinha que aguentar aí. Irmão, por isso que eu não sei como é que... Eu vou ficar quieto, eu amo ser pastor dessa igreja. Então Deus usa orla. Deus usa orla. Deus usa aquelas coisas mais baixas, cheias de pó. Mas o que eu vim te dizer é algo simples. 2 toques nesse texto. Eu já te falei já foi comprovado pela ciência que quanto mais a criança, o bebê é tocado, mais ele cresce. Já te falei isso, daquele estudo que fizeram. Porque o toque, ele estimula a glândula pituitária. A melhor parte da criação foi feita pelo toque, não pela palavra. Por isso que a gente precisa de um toque. Porque nós fomos criados por um toque. E porque nós fomos criados por um toque, tem coisas na nossa vida que Deus não vai resolver com uma palavra. A gente precisa sentir um toque. A gente precisa sentir Ele enfiando a mão lá dentro e arrancando algo. Porque é da nossa natureza, é da nossa origem ter um toque. A gente precisa de um toque. Todo mundo aqui, por mais duro que você seja, orgulhoso, sabe, independente, todo mundo aqui, irmão, por trás de toda pessoa fria e independente, existe uma necessidade adormecida de um toque. Você precisa de um toque. Você precisa de alguém que estimule você, que diga, você vai conseguir, você vai dar certo. E nem sempre a gente tem um toque. Nem sempre a gente tem alguém que estimule a nossa fé, que nos faça crer que as coisas vão acontecer. E nesse momento, onde a gente não consegue ter aquilo que a gente espera ter, a gente precisa compreender que mesmo a gente não tendo aquilo que gostaria de ter, a gente vai ter aquilo de alguma forma. Ou seja, ainda que Ele não me toque com as mãos, Ele vai me tocar com a palavra. Tocar com a palavra é Deus não resolver o teu problema, mas deixar você saber que Ele pode resolver. Mas você tem que dar um jeito de correr atrás e fazer o que for preciso. Alguém passou onde ela estava, porque lembra, é uma mulher que sofre uma hemorragia. Pela lei ela tem que ficar fora da cidade, ela tem que ficar num aprisco, como se fosse literalmente um cercado, um chiqueiro. É literalmente isso, ela tem que ficar longe. Ela é tratada como um animal, como uma coisa. E ela não pode sair dali, ela é impura. Por isso que ela vem escondida. Porque se alguém vê ela, apedrejam ela. Lembra quando o leproso passava? Leproso, leproso, gritava. Ela não pode ultrapassar o limite que estabeleceram para ela. Mas ela precisa de um milagre. Alguém passou por lá e disse de Jesus, alguém passou por lá, fez ela saber. Ali ela foi tocada. Ali ela foi tocada. E o que eu não falei de manhã, e eu quero que você entenda aqui, a partir de agora é isso aqui. Deus muitas vezes vai começar a te tocar, não resolvendo o teu problema, mas fazendo você saber que Ele pode resolver o teu problema. Deixando você ouvir o testemunho de alguém que estava passando pela mesma situação que você está passando. E aí você vai ver que se Ele fez o que você precisa que seja feito na vida de alguém, peraí, Ele pode fazer isso também na minha vida. Peraí, se Ele curou leproso, então peraí, Ele pode fazer algo por mim que estou perdendo sangue. Se Ele fez algo na vida de um cego, Ele pode fazer algo na minha vida. Você consegue entender que tem horas que Deus vai te provocar a fazer algo que você não quer fazer, porque está cansado, mas Ele quer te mostrar que você é mais forte do que pensa e que há poder na tua palavra. Ele quer te ensinar a usar ferramentas espirituais. Ele quer te ensinar que mesmo sangrando, ande falando vida. Mesmo perdendo, viva dia após dia profetizando um dia melhor. Mesmo perdendo, saia de casa profetizando ganho. Saia de casa falando vida. Deus quer que você guarde isso. Eu não vou todas as vezes tocar em você do jeito que eu toquei os outros. Algumas pessoas eu resolvi o problema. Outras pessoas eu vou resolver o problema não é vindo em você, é simplesmente te abençoando com um testemunho. Eu vou deixar você estar num culto e ouvir alguém falar, Deus fez isso na minha vida. E aí você vai falar, se Deus fez na vida dele, por que Ele não vai fazer na minha? Você sabe por acaso o que essa pessoa teve que fazer antes para ter aquilo? Há uma parte do nosso testemunho que a gente não conta para ninguém. A gente conta sempre o que a gente recebe. A gente quase não conta o que a gente faz. E quando a gente conta o que a gente faz, vamos falar a verdade, a gente conta em partes. A gente conta o que a gente entrega, mas não o que a gente sofre. Porque uma coisa é você entregar no altar, outra coisa é você sofrer a pressão porque entregou.
Não entendeu? Quando chegar em casa vai entender. Uma coisa é você ter uma vida de dedicação na igreja. Outra coisa é você ter que ficar aguentando a tua família. Mas porque está indo na igreja sempre? Todo mundo sabe da tua história em partes. Eu já estou acabando já. E Deus quer que você guarde isso. O que eu estou para fazer na tua vida, se eu estou demorando, é porque não é o tipo do milagre da filha de Jairo. Eu não estou indo até você. Eu estou querendo ver o que você é capaz de fazer para me ter. Porque de boa, se tu me quer mesmo, tu tem que se parecer comigo, e tu tem que fazer o que for preciso, e dizendo, ainda que eu passe pelo fogo, ainda que eu passe pelas águas, eu não vou deixar de avançar, nele eu confiarei. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei proezas no nome do Senhor. Venha o inferno que vier, venha os demônios, eu vou continuar orando, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar igual essa mulher, eu vou continuar andando fraca, sangrando, mas dizendo, se ao menos eu tocar na orla, se ao menos eu tocar na orla, se ao menos eu tocar na orla, basta um toque na orla, basta apenas um toque, basta apenas uma presença, basta apenas um pedacinho da glória dele, tudo vai mudar, em nome de Jesus, irmão. Não deixa o diabo ganhar a batalha da tua vida. A batalha ele quer ganhar da seguinte forma: anestesiar você da vontade de mudar, pensando que é difícil o bastante a ponto de não ter como pagar o preço. O preço é alto, mas você dá conta de pagar o preço, porque há poder na sua boca, há poder na sua língua. Você pode estar com essa mulher esquelético, sem força, sem dinheiro, fraco, mas se você fizer o que ela fez e começar a andar falando, se ao menos eu tocar, se ao menos, em outras palavras, se você falar mais vida e parar de falar morte, você vai ter força para chegar lá, porque eu, Deus, te coloquei numa fase onde eu vou te ensinar a ser como eu sou. E eu fiz muitas coisas pela boca, eu fiz pela palavra, e agora que você não tem força, eu quero te ensinar. Levanta a tua força através da palavra. Diga todo dia que vai acontecer. Diga para você todo dia da promessa. Diga para você mesmo, olhe-se no espelho e diga para você mesmo: é o meu ano, ainda não acabou o ano, eu ainda vou chegar lá. Se você crer nisso, levante as mãos e adore, porque Deus está dizendo: é hora de você pagar o preço, é hora de você avançar. Eu quero te dar, mas será que você quer receber? Ouça isso. Fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Jesus vai falar numa parábola que a palavra de Deus é semente, sim ou não? A semente você só lança ela onde você quer colher fruto, sim ou não? Diz para alguém que está do teu lado: Deus nunca deixaria você ouvir se Ele não quisesse te dar. Você ouviu o que Deus fez por alguém? Ah, não entendeu. Você ouviu o que Deus fez por alguém? Você viu o que Deus fez por alguém? Você acha que Deus iria te expor a algo se Ele não quisesse te dar isso? Diz para alguém que está do teu lado: se Ele me deixou ver, Ele quer me dar. Se Ele me deixou ouvir, Ele quer me dar. Deus não é um pai que leva a criança no shopping, passa na frente da loja de brinquedo e deixa ela olhar e deixa ela com vontade para nunca dar. Deus, Ele disse a Abraão: olha para frente, olha para os lados, porque se você conseguir ver, então significa que eu posso te dar. Se eu deixei você saber que eu posso curar, é porque eu tenho cura para te dar. Se eu deixei você saber que eu posso prosperar, é porque eu tenho prosperidade para te dar. O diabo está dizendo: você viu e não vai ter. Mas Deus está dizendo: se eu te mostrei, é porque eu te expus para poder te dar. Ó, vamos lá. Ó, eu tenho um sociólogo aqui no meio, tá? Qual que é o problema da moradia comum? CDHU. Com todo respeito, se você morar nele, está por enquanto, vai sair em nome de Jesus. Ah, pelo amor de Deus. Qual que é o problema do CDHU? Você impede o crescimento da sociedade. Porque quando você coloca todo mundo morando no mesmo tipo de casa, igual, você anestesia a vontade de crescer, porque ninguém foi exposto ao melhor. Uma coisa que eu sempre falo, irmão, para algumas pessoas: junta um dinheirinho e viaja para fora, porque eu garanto, uma vez que você for para fora, irmão, vai, nem que seja para a Argentina, só não vai para o Paraguai. Eu estou falando sério. Eu duvido você ser exposto ao melhor e não voltar
com raiva e falar: peraí, eu posso ser melhor do que isso aqui, eu posso fazer melhor do que isso aqui, eu posso ter melhor do que isso aqui, eu posso ter mais. Deus está no intuito de fazer você compreender: quando eu te expus, eu alimentei o desejo. E agora que eu não estou indo, eu estou ativando o desejo. Porque eu estou falando, eu quero ver se você consegue usar tudo que tem dentro de você para ter aquilo que eu quero te dar. Eu quero ver se você consegue usar cada ideia, cada parte. E eu quero ver se você é capaz de atingir o lugar menos propício. Eu quero ver se você é capaz de se relacionar com a coisa mais irritante para ter aquilo que quer ter. Porque uma vez que você quer ter, meu Deus, e Jesus disse, deixa eu falar 3 coisas aqui. Ele disse: alguém tocou em mim. Mestre, a multidão te aperta e tu diz que alguém te tocou. Quem disse que muita gente em volta de Deus está recebendo de Deus? Quem disse que casa cheia é casa cheia de vaso? Conheço casa, igreja cheia, lotada, abarrotada, vazia de vaso, cheia de morto. É quase que Ezequiel 37, você anda no vale de ossos secos, você fala: mas eu nem consigo profetizar aqui, meu Deus, porque, meu Deus da glória. A questão é: por que ela foi a única que fez sair poder? Por que ela foi a única que fez sair poder? Por quê? O que ela fez que os outros não fizeram? De início eu pensei: teve fé. Peraí, todo mundo ali tinha fé, senão eles não estariam ali. A questão é que ela não tinha fé, ela tinha uma grande fé. Ela tinha fé como um grão de mostarda. Jesus disse que se você tiver fé como um grão, não é, para de falar tamanho, ele não falou tamanho, ele falou como. Ele estava dizendo: não importa o tamanho, o que importa é a qualidade. Porque se você pegar o grão de mostarda, mas tiver foco, o grão pode virar um arbusto, e um arbusto pode virar um bosque, e um bosque pode te deixar milionário. Em outras palavras, ainda que o que você tenha é um pouquinho só, se você tiver foco e trabalhar focado e não se distrair em cima do pouquinho, tudo é possível ao que crê. É por isso que eu não consigo entender você que vê gente que prosperou e saiu, sei lá, do camelô, saiu de vender Yakult, saiu de ser revendedora da Mary Kay, e aí você olha para a pessoa que transformou a vida, que cresceu, e não consegue acreditar que você consegue viver isso também. O que eles tiveram que você não tem é uma coisa: foco, fé como um grão de mostarda. Eles souberam o seguinte: se eu focar e se eu não desviar o olhar, porque veja, o grão de mostarda você tem 2 opções: amassa ele, passa no pão e come com cachorro quente, mostarda, fica uma delícia, ou planta ele para ter mais. Você está numa fase onde a tua fé, você tem 2 opções: gasta ela com agora ou economiza para amanhã. Meu Deus, está bom. Vamos falar a verdade, alguns aqui você está assim, esgotado, no limite. Você vai gastar tudo agora, ou você vai manter o foco e vai deixar um pouquinho para amanhã? Porque você sabe: eu preciso ter paz para amanhã. Então eu não vou discutir com essas pessoas, eu preciso de paz para amanhã. Eu não vou entrar nessa distração, eu preciso de paz para amanhã. Eu não vou entrar nessa cilada do diabo. Irmão, olha para alguém que está do teu lado e diga: mantenha o foco, irmão, mantenha o foco. Mantenha o foco, mantenha o foco, mantenha o foco, porque você precisa de paz para amanhã. Você precisa de força para amanhã. Há um milagre esperando por você, mas você tem que trabalhar bem nesse grão de mostarda, porque esse grão de mostarda pode virar um bosque. Através desse pouquinho que você tem pode vir muito, mas você tem que manter foco. Quase em nenhuma igreja você ouve crente adorar quando a gente fala de foco. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que te ajuda a ter foco é adorar. Porque na adoração você fecha os seus olhos para toda distração e mantém os olhos em Deus. Às vezes, irmão, o que está faltando para você vencer é adorar mais. Porque quando você adora, você esquece que tem que responder o crítico, você esquece que tem que responder o invejoso, e aí você só pensa em Deus, e aí você foca em Deus, e aí a força vai aumentando, e aí o vigor vai aumentando. Fé que não é testada não pode ser confiada. Maior a bênção, maior o teste. 3 coisas rapidinho que eu acredito que ela fez. Primeiro,
ela, para mim, ela foi a única que conseguiu receber poder, liberar poder, porque ela foi a única que teve coragem de romper o limite que as pessoas colocaram nela. Ela é filha de Abraão. Ela não é a mulher sirofenícia que não tem aliança. Ela tem aliança. Ela é filha de Abraão. Ela tem uma promessa sobre a sua vida. E quando você tem promessa e alguém limita você e fala, você não pode ir além daqui, você não pode passar daqui, vá até aqui, você vive uma vida de frustração, porque você se pergunta, como que pode eu ter promessa e ter um circo? Como que eu posso ter uma promessa, meu Deus da glória, e ter limitação? Como que eu posso ter promessa de que onde eu colocar a planta dos meus pés será meu e da minha descendência? Como que eu posso ter promessa de que eu estarei por cima e não por baixo, que eu serei o cabeça e não cauda, que eu serei abençoado no campo e na cidade, que abençoado será o fruto do meu ventre? Como que eu posso ter promessa e ainda assim ter um limite? Deus às vezes vai deixar alguma coisa, alguém te limitar só para ver o quanto que você crê que você é, não que o disseram que você é, mas que você é o que Deus disse que você é, porque é fácil você ser o que Deus disse que você é, quando Deus deixa você ser massageado, estimulado por pessoas, quando você tem alguém te parabenizando, te aplaudindo. Difícil é você acreditar que você vai ser o que Deus chamou para ser, quando está todo mundo limitando você, igual ela dizendo, não passa daqui, não pode ir para lá, se você for vai ser apedrejado. Mas ela é uma mulher que sabe, se eu ficar, morro nessa situação, se eu sair, corro o risco de morrer, prefiro morrer tentando melhorar do que morrer conformada na desgraça. O que está faltando em muita gente é essa sede de avançar e dizer, Senhor, pior do que está não pode ficar. Aliás, se ficar, pelo menos eu tentei melhorar. E uma coisa é fato, sempre que você lembra quem você é aos olhos de Deus, você fala, essa barreira não me pertence, essa barreira não me pertence. Como é que Deus pode te dar o que Ele prometeu te dar agora, se você deixa qualquer palavra que falar a teu respeito te limitar? Qualquer palavra que fala a teu respeito faz você parar de fazer o que está fazendo, ou o que estava fazendo. Quando as pessoas começam a limitar você fácil, isso mostra que de fato a tua fé ainda não foi aprovada, porque você não consegue crer mesmo que você é e pode o que Deus disse. A segunda coisa que eu acho fascinante é o fato de que ela assume a responsabilidade em se manter ativa. Ela assume. Ela assume. No melhor texto, na melhor tradução, a Bíblia diz, ela continuamente, constantemente dizia para si mesma, se ao menos eu tocar, se ao menos eu tocar, se ao menos eu tocar, se ao menos... Ela sabia, eu não posso querer viver algo esperando todo mundo me incentivar, colocar lenha no meu fogo. Se eu não colocar lenha no meu próprio fogo, quem é que vai colocar? Ai, está numa hora em que você precisa começar a colocar a mão no teu próprio corpo, profetizar sobre você mesmo a cura, ao invés de esperar que alguém venha profetizar sobre você. Está na hora de você colocar a mão sobre a tua própria família, sobre os teus próprios filhos e profetizar bênção, ainda que ninguém coloque a mão. Está na hora de você mesmo fraco, mesmo querendo parar, falar, eu vou ser bênção para a minha própria vida. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta você ser bênção para todo mundo e não ser bênção para você mesmo? Eu vou te dar agora 1 minuto para profetizar sobre a tua própria vida. Põe a mão sobre você mesmo, profetiza agora, porque você tem profetizado sobre muita gente, mas sobre a tua própria vida você tem lançado palavra de maldição, e Deus está dizendo, você não vai chegar lá enquanto a sua fé não for testada. Eu quero saber, será que você consegue acreditar que você vai ser bênção para você mesmo, que você vai ser bênção para se curar, que você vai, nem sempre você vai precisar só do que você tem, mas eu estou colocando você numa fase onde o que você precisa está dentro de você, e eu vou utilizar você para abençoar você. Daí a chaia, você tem que dizer para você mesmo, eu consigo, eu dou conta, Deus não mentiria para mim, eu não passei pelo que eu passei para acabar agora, eu não vou deixar que depois de tudo que eu vivi, alguém pare de me motivar, e eu pare de andar porque eu não tenho motivação. Quando ela chega, ela vê uma multidão
E você sempre vai enfrentar a sua maior oposição quanto você estiver mais perto do teu milagre. Quanto mais perto você estiver do teu milagre, mais barreiras vão aparecer. Deus está testando a tua fé. Você consegue ficar firme e avançar, ou você vai voltar para trás só porque agora você está vendo obstáculo? 4 amigos pegaram aquele paralítico e levaram. Quando chegaram, viram barreira. Quando viram a barreira, ninguém voltou para trás, porque a gente não se matou para chegar até aqui e voltar. Cuidado com a arma de Satanás. Se Satanás não te impediu de sair da linha de largada, ele vai tentar te desanimar quando você estiver perto da linha de chegada, porque mais perto da oportunidade, maior é a oposição. Eu sei que você está perto de viver uma mudança quando você ouve não com muito mais facilidade, mais frequência. Eu precisava de gente agora que entende o que Deus está falando, mas eu vou pregar para quem está entendendo. É por isso que crente é um ser estranho, irmão, porque a gente adora quando a coisa vai mal, enquanto muita gente só quer adorar quando a coisa vai bem. É porque o crente maduro sabe, maior a oposição, mais perto você está da oportunidade. Então peraí, agora não é hora de voltar, agora é hora de avançar. Eu preciso terminar, mas acha 4 pessoas, nem que você tenha que andar e diga: agora é hora de avançar, irmão. Agora é hora de avançar. Acha a 3ª pessoa e diga: agora é hora de avançar. Acha a 4ª pessoa e diga: agora é hora de avançar. Diga para outra pessoa, até essa pessoa abrir a boca e adorar, até os demônios que estão tentando fazer ela desistir, saírem da vida dela. Agora é hora de avançar, não é hora de voltar. Você está mais perto do que jamais esteve. Você nunca esteve tão perto como está agora de viver a maior reviravolta. Você sabe disso, é não após não. Cada dia está sendo mais difícil, cada dia está mais complicado, mas é Deus dizendo: quanto mais escuro é a noite, mais perto está o sol de raiar. Mas vamos terminar, eu tenho que terminar. 3 coisas que eu acredito que fez com que ela tivesse essa grande fé. Primeiro, ela de fato acreditou em quem ela era. Ela rompeu o limite. Ela não ficou limitada naquele cerco. Segundo, ela não deixou de se estimular. Ela não deixou. Ela sabia: se eu não posso ser bênção para mim mesmo, é por isso que quando tem um problema no avião, se você vê as máscaras de oxigênio caindo, ponha primeiro em você, depois em quem está do lado. Porque se você não pode se salvar, como é que você vai salvar alguém? Mas o terceiro ponto é que ela vai onde ninguém mais quis ir. E o que tem de gente que não está recebendo milagre, porque faz exigência demais. Ele olha e fala: desse jeito não dá. Assim, eu quero a mão. Eu quero que venha na minha casa. Eu quero que me chame pelo nome. Eu quero que me puxe. E Deus está falando: eu sou acessado pelos humildes de coração. Se eu não te dei a chance de ter a mão, mas você tem a chance de ir na orla, vai na orla. Porque quem está na desgraça não faz exigência demais. Você fala: se eu tiver alguma coisinha, já tá bom. Eu vou dizer o que Deus mandou eu dizer. Tô nem aí se você fizer de cara feia. Enquanto você não largar de fazer exigência demais, você não vai receber o que está precisando receber. Porque Deus está querendo saber o quanto você quer. Isso é determinado pelo quão disposto você está a aceitar o meio pelo qual eu vou usar. E se precisar, vá para baixo. Aliás, vá para baixo, porque eu sou o Deus que trabalha embaixo. Eu vou usar os caminhos mais estranhos. Eu vou usar os meios mais esquisitos. E tem gente falando: eu quero que seja assim. Eu quero que ele vá na minha casa. Eu quero que ele fale o meu nome. Deus está dizendo: eu quero ver gente que não exige muito, mas que é como essa mulher foi. Alguém que fale: eu posso não ter as mãos, posso não ver o rosto, mas se eu tiver alguma coisinha, eu posso não ter o pão da mesa, mas se eu tiver a migalha, eu não preciso que o Senhor faça o que a minha carne quer, mas se eu tiver apenas um pouquinho já é suficiente, um pouquinho já é demais.
Deixa eu acabar. A gente vive numa fase da igreja onde as pessoas querem tudo. Não, eu quero ter 1 hora com o pastor. Eu quero ter um momento com o pastor. Eu quero que Deus use fulano para falar o meu nome. E se Deus não falar o meu nome através de fulano, eu vou sair da igreja. E se não tiver aquilo na igreja, eu vou sair. E se a igreja não começar a fazer isso, eu vou sair. E papapá. E quanto mais você aumenta a exigência, mais você se afasta da possibilidade do milagre. A sua fé, ela é aprovada de acordo com quão aberto você está para aceitar qualquer meio. E se Deus não fizer o que você quer que Ele faça? E se Deus não curar quem Ele quer que você... Deus está falando com... E se Deus não fizer do jeito... E se Deus te der a orla e não te der as mãos? O pouco com Deus ainda é muito. E Deus quer saber, você consegue ser grato pelo pouco? Porque se você for grato pelo pouco, se você abraçar a pequena oportunidade que eu te der, se você abraçar a pequena brecha que aparecer, se você fizer isso dar certo, se você não negar o que vier na tua mão, na tua frente, eu vou fazer através disso, vem tudo aquilo que você precisa. O que você precisa normalmente eu dou pelas mãos, mas se quando eu der a brecha de você ir para a orla, você for na orla, fica em paz, porque você foi humilde, bem-aventurados mansos de coração, porque eles conhecerão a Deus. Eu estou precisando ver se tem alguém que vai receber um milagre de Deus. Se tiver, levante a mão e adore a Deus, só para dizer para Deus: Senhor, não importa como o Senhor fizer, não importa o jeito que o Senhor fizer, eu fico feliz com o que for feito. Se o Senhor não pôr as mãos, não estou nem aí. O que o Senhor fizer está bom. Se o Senhor não mudar, mas fizer alguma coisinha pequena, eu estou feliz do mesmo jeito, porque eu sei, é um teste. Eu não vou ser reprovado no teste. Deus está dizendo: não seja reprovado no teste. Aceite o que eu quero fazer. Aceite a chance que eu estou te dando. Aceite a oportunidade que eu estou abrindo. Se eu estou te dando chance de ir na orla, vai na orla. Se eu estou te dando uma pequena oportunidade, vai nela. Não faça exigência demais. Se você esperar muito, vai perder. Mas se você abraçar, você vai começar a sentir algo diferente acontecendo em você. E a Bíblia diz que ela tocou. E quando ela tocou, ela sentiu que ela foi curada. Ela não viu o sangue ser parado, ser estancado. Ela não pôde ver a hemorragia parando. Mas a Bíblia é clara, ela sentiu. Primeiro ela sentiu, depois ela viu. Porque Deus quer que você entenda que se você conseguir sentir, então você vai conseguir ver. Nem sempre você vai ver. Às vezes você vai sentir e não vai enxergar. Mas se você já sente, então me adore, porque quem sente é quem vai ver. Quem já pode sentir que algo está acontecendo é quem vai ver que algo aconteceu. Então, o que Deus falou para você hoje aqui? Deus falou para você simplesmente isso: eu estou testando a sua fé. Fique em pé. Fique em pé. Eu estou testando a sua fé. Vou deixar até você deixar a palavra ficar no teu coração. Eu não vou falar muito. É um teste. É tudo um teste. Alguém aqui tem que ouvir isso. Deus está te mudando de um lugar que agrada a tua carne, mas não satisfaz o teu espírito. Deus está falando para alguém: eu estou te arrancando de um lugar hoje e estou te plantando aqui, porque eu estou te arrancando de onde agrada a tua carne, mas não está te fazendo crescer.
Eu vou te colocar onde tem pó, mas tem poder. Eu vou te colocar do lado de gente que grita, que faz barulho, mas que vai te incomodar até você não aceitar o que o diabo quer fazer. Termino com isso aqui. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E eu quero que você ouça isso, porque eu quero falar agora somente para quem é orla. Nunca esqueça, olhe para mim. Nunca esqueça que ainda que você esteja passando por uma fase ruim, se você de fato é uma orla, se você de fato é alguém que está conectado com Deus, que Deus fez uma mudança na sua vida, a Bíblia diz que os seus pés são formosos. Em outras palavras, você pode estar passando por um momento feio, mas o seu caminhar é lindo. Você entendeu? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés são lindos, o caminho às vezes é feio. Às vezes você não está vivendo a melhor fase da tua vida financeira ou familiar. Não deixe que o caminho tire de você a noção da beleza do teu pé. Sidneia, se eu pudesse enfiar isso aqui na cabeça de alguém, enfiava. Você está olhando demais para o teu caminho e menos para o teu pé. Deus quer que você seja grato e diga: Senhor, obrigado, porque os meus pés são lindos. Obrigado porque a minha história é linda. O meu passado e o meu presente juntos são lindos. Olhar o que Deus fez, olhar o que Deus mudou. Sabe o que é interessante? É que ninguém disse para ela que ela estava curada. Primeiro, ela sentiu que estava curada. Eu quero que você entenda isso aqui. Primeiro ela sentiu. E ela soube. Estou curada. Sabe o que é complicado quando a gente vem na igreja e recebe muita palavra profética? É que a gente perde a noção de que existe um sentimento que é a gente quem tem que ter. Ninguém pode ter pela gente. Eu não posso convencer você de que as coisas vão dar certo. Eu posso te ajudar, mas é você quem tem que olhar para você mesmo e sentir algo acontecendo. E você mesmo falar: a mudança começou. A mudança começou. Termino. Quando Jesus toca nela, ela que estava escondida, a Bíblia diz, ela se revelou. Porque é impossível Deus te tocar e você continuar escondido por muito tempo. Alguns aqui, Deus está colocando fim em um tempo que você começou na tua vida. Você se escondeu. Você disse não para se envolver com Deus, não para ser usado no reino. Só que depois de tudo que Ele fez por você, nesse momento, se você não vier à tona, Ele vai te apontar de qualquer jeito. Você acha que Ele não sabia quem ela era? Claro que Ele sabia. A pergunta dele é retórica. Eu já te falei, toda pergunta de Deus é retórica. A pergunta não é: quem é que me tocou? A pergunta é: quem me tocou tem coragem de aparecer agora? Quem me tocou tem coragem de dizer para todo mundo: eu mudei? Porque a igreja está cheia de gente que é tocado, mas não tem coragem de falar: eu sou crente. Quer ser crente domingo? Mas segunda-feira quer fingir que é o mesmo que estava sexta-feira no bar com os amigos. Eu vou falar aqui. Quer viver uma vida mascarado. E enquanto você não assumir que mudou, você nunca vai ouvir a palavra dele dizendo: vai e a tua fé te salvou. Se essa palavra falou com você,
Dá um aplauso bem forte para Jesus, amém?